E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou o Fafumi Lolu, Orisaki Oyakalé. Bom, espero que você tenha ouvido a última conversa que nós tivemos sobre Ilíada, e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a Odisseia. De fato, o grande cavalo de Troia que é contado nas histórias, que você já viu filmes, isso está em Odisseia, tá? Não está em Ilíada. Explicando rapidamente qual que é o contexto envolvendo essa diferença entre as duas obras. Ilíada conta a ira de Aquiles pela morte de Patroclo e, consequentemente, a ira dos deuses relacionada às ações de Aquiles, enquanto Odisseia narra a história da volta de Odisseu. Se você lembra, e eu espero que você lembre, significa que você está prestando atenção no que eu estou te falando, Odisseu, ele é aquele que aconselha Aquiles a não tomar atitude de não juntar o exército e ir para cima do Heitor naquele momento. Então, o grande herói grego, o grande cara, Odisseu fala: calma lá, não faça isso. Haja com cautela. E aí ele decide dar um passo atrás e se acalmar. Então, esse cara, Odisseu, tem esse tipo de moral. Ele tem esse tipo de status relacionados a Aquiles. E também, Odisseu é ele quem aconselha, depois de 10 anos de guerra, é ele quem aconselha para que o time dele tenha de fato a grande vitória, fazer aquele grande cavalo que todo mundo conhece. Então veja que Odisseu ele é um cara verdadeiramente muito importante na narrativa. Bom, vai ter uma questão que se você for apenas ler a história da Odisseia, se você quer conhecer a Odisseia, talvez você não precisa ler em Cântico. Porque essa versão que eu tô com ela aqui, da editora Nova Fronteira, ela é traduzida pelo Carlos Alberto Nunes. E aí ele traduz direto do grego clássico para o nosso idioma. Outras versões, do latim para o inglês, traduzem o nome dele para Ulisses. Os dois são a mesma pessoa. Tanto Ulisses quanto Odisseu. Eu estou usando essa versão, que daí justamente faz uma referência ao próprio nome, Odisseia. Odisseia, justamente, é a epopeia ligada a Odisseu. E, após a guerra ter terminado, então agora ele vai voltar para casa. E o que de fato fala dessa epopeia ligado à figura do Odisseu, visto que agora eu já acabei de falar, ele tem status perante Aquiles e foi ele que deu a ideia de encerrar a guerra. Mas Aquiles agora estava morto por causa do tendão e ele conseguiu finalizar a guerra. E agora ele tem que voltar para casa. E ainda assim ele leva 10 anos para chegar em casa. Se eu fosse resumir a Odisseia em uma frase ou um pensamento, eu diria que é sobre lealdade. É sobre honrar suas palavras. Veja, Odisseu realmente era um cara que tinha muita moral com Aquiles e com outras pessoas. Odisseu tinha realmente um senso de estratégia. E Odisseu disse para sua esposa Penélope que ele iria na guerra e ele iria voltar para casa. Então ele tinha esse compromisso com ela. Ele também disse isso para o pai dele e para o filho. Então ele tinha essa necessidade de honrar esse compromisso. Odisseu, ao longo da trajetória de volta para casa, os deuses pregam algumas peças nele e ele analisa e se mantém leal a todas elas. Por exemplo, é oferecido uma coisa melhor para ele fala: não vou fazer isso. Eu preciso voltar para minha casa. Eu dei minha palavra para minha esposa, para meu pai. Então, isso é importante a gente perceber. Que Penélope também se mostrou e disse que ia ser leal a Odisseu e falou: não vou me permitir namorar ou me desposar ou me casar com outra pessoa. E ela se mantém também leal a ele. Assim como seu filho, seu pai. Então toda a história da volta de Odisseu, por mais grandiosa, mística, e por mais que envolva ciclopes, ninfas, e por mais, assim, fantástica que seja, está passando uma mensagem de que se você se manter leal às suas palavras, as coisas irão dar certo. É importante também perceber que como essas histórias eram cantadas para as pessoas, existe um modelo de pensamento ideal.
que é, ou seja, aquele comportamento. Como é que é o esperado? Como é que você deve se portar? Como é que você pode se julgar um grande homem? Que tipo de comportamento a sociedade esperaria, ou os deuses esperariam de você para te abençoar ou para te dar vitórias? E é nessa narrativa que você está vendo e outras tantas narrativas, quando estão falando, quando está sendo dito, porque foi quando Aquiles estava nervoso, aí foi Odisseu que falou, não faz isso. Quando a guerra estava prestes a terminar, foi a ideia deste cara que tem esse comportamento que levou para a vitória. E aí, mesmo quando os deuses pregaram uma peça, mostraram um caminho melhor, ele falou, não foi isso que eu havia dito. Eu havia dito virar para cá, então eu vou virar para cá. Veja como esse tipo de ideia de que existe um comportamento a ser seguido, ela vai sendo passando nas histórias, no pensamento comum, no conhecimento popular, no folclore. E isso é passado na Grécia, que depois vai para Roma, de Roma vai para Ibéria, de Ibéria vem para o Brasil. Então, hoje, muitos de nós temos dentro de nós uma ideia gerada pelo coletivo, pela nossa cultura, de o que é o certo. Será que se eu seguir o caminho, tal, eu vou estar me mantendo íntegro? Eu vou estar me mantendo leal? A busca ou essa dúvida da integridade, da lealdade, ela existe e está presente em várias coisas e são construídas através de histórias como essa. Essa edição, ela é pela Fronteira, ela é muito bonita mesmo, mas ela é um pouco difícil de ler, ela é um pouco chata de ler, mas Odisseia, particularmente, eu gosto muito mais de Odisseia do que de Ilíada. Eu acho que você vai gostar muito mais de ler. Então pegue uma edição que você goste de ler, que você consiga perceber como vai construindo uma ideia de comportamento ideal, de comportamento safo, de pessoa honrada. E diz muito sobre a nossa sociedade, né? Como existem vários livros e filmes contando a história de Aquiles, o grande herói, ou de Hércules, que daí ficou louco. Mas e de Odisseu, que tinha um comportamento ideal? Por que ele não ganha o mesmo destaque? Naquela época ele ganhava. Hoje em dia, ser forte é muito mais importante do que ser leal. Isso pode ser uma perspectiva também a ser entendida na nossa cultura. Essa edição está nos comentários, espero que você tenha gostado. Deixa seu like. Vamos voltar a conversar sobre esse e outros livros que impactam o nosso pensamento religioso e nossa definição de cultura. Espero que você goste.